Oi pessoal, eu sou a Tatiane e vim apresentar a vocês a nossa professora da UPA, Sandra Galo, tá? E ela vai ensinar algo bem facinho para que você, mesmo você que não saiba nada de arte, consiga fazer na sua casa. Professora, qual que será a técnica? Materiais utilizados? Vamos usar uns pituá e uns stencil de galhos, passarinho e o ninho, tá? Vamos começar fazendo uma base bem simples, um tom de ocre ou amêndoa. Você faz um fundo, tirando bem o excesso, tá? Da tinta num paninho, jornal, revista. Professora, tirando uma dúvida que muitas podem estar com, né, ter também. Posso usar aquele pincel que tem espuminha na ponta ou não é recomendável? Não, pode, só desde que tire bem o excesso da tinta. Aí você pode aplicar. Fazendo um teste, usa primeiro numa folha de sulfite, depois você põe na madeira, para não errar o seu projeto, tá? Vamos dar continuidade agora, pegando um pouquinho do verde, tirando o excesso, vamos fazer mais uns galhos. Certo? Vai fazer um degradê, um tom mais claro, um tom mais escuro, vai dependendo do que você quer fazer, o seu projeto. Vamos para o ninho. Primeiro vamos fazer o ninho utilizando o marrom escuro. Excesso. São duas chapas do ninho. Faz todo o tom do marrom escuro. Sempre em movimento circular ou reto, tá? Lembrando que nada de excesso de tinta no seu pincel. Seca rápido, porque é pouca tinta que a gente utiliza. Se quiser secar o secador também não há problema. Vamos sobrepor novamente. E vamos usar o vanilla com um pouquinho do ocre até o verde misturado. Tire o excesso e vamos dar claridade ao ninho. Olhando. Vamos sobrepor alguns fiapos do ninho para fora. Sobrepondo o outro lado. E vamos fechando todo ele. Sempre solta os fiapinhos para ficar mais uniforme e mais cheio o seu ninho. Fazendo isso, vamos lavar o pincel, dar uma torcidinha, seca bem no seu paninho ele. Vamos fazer o passarinho. São duas chapas dele também. Vamos usar primeiro esta, encaixando o pezinho dele em um galho e no outro. Preenche todo ele de marrom primeiro. Agora vamos esperar secar um pouquinho, tirando o excesso. Vamos pegar o branco. Vamos deslocar ele. Vamos colocar na mesma posição onde estava. Vamos trazer um pouquinho para a sua direita e dar uma subidinha. Agora eu vou preencher todo o branco em cima dele. Se possível, umas duas demãos, para tirar bem o marrom interno. Certo? Lavar o pincel. Secar um pouquinho. Enquanto seca, eu vou fazer os ovinhos.
sempre os dois primeiro. Deixa eu pegar o branco aqui. Pincelzinho menor. Tira o excesso. Tá tudo junto. Gente. Fez os dois ovinhos. Vamos fazer um outro sobreposto em cima deles, que é o primeiro. Vou sobrepor. Vou completar aqui. Aí eu vou fazer uma sombra só de um ovinho lateral. Eu só venho com ele aqui. Só na pontinha, como se ele estivesse abaixo dele. Vamos fazer um acima. Só na lateral que você dá a sombra, a parte de baixo não. Vamos preencher novamente um pouquinho de um galho um pouquinho mais escuro com marrom ao redor aqui. Eu vou dar só um charme de um lado mais claro e outro mais escuro. Galinho, mais um pouquinho, parte de baixo, novamente vamos colocar o passarinho enquanto seca, vamos dar mais uma demão de branco. Lembrando, tirando o excesso. Encaixa ele. Branco. Enxugadinha. Dei uma manchadinha, só dá uma puxadinha. Agora vamos para o colorido dele. Segunda chapa, vamos utilizar. Sobrepondo. Dá um encaixe. Corpinho. Tirando o excesso. E agora você pode preencher. Dá uma olhadinha para ver se tá bom. Quero um pouquinho mais forte. Vou novamente colocar um pouquinho. Tidinha. Vou sobrepor novamente. E vou dar uma sombra na parte de baixo do passarinho. Aqui. Uma sombra aqui. E vamos fazer o pezinho dele. Encaixa novamente. Vamos escurecer a partinha do pezinho dele. Um pouquinho claro, vou usar um pouquinho do escuro. Batidinha nos pezinhos para escurecer essa parte. E aí, Marquinhos, tá acontecendo aí? Vamos dar mais uma sombra. Tirando esse